bom? Eu tô aqui para comentar o livro O Homem Invisível, de H.G. Wells, com o meu irmão João e com a minha cunhada Rebeca. Eles vieram me auxiliar aí e compartilhar os comentários e as observações deles acerca desse livro. Então primeiro eu vou pedir para que eles se apresentem brevemente. Eu sou o João, eu sou irmão do Pedro, como ele falou. Gêmeos. A gente é gêmeo, exatamente. Oi, eu sou a Rebeca, sou a namorada do João, cunhada do Pedro. E Eu sou formado em administração, atualmente faço mestrado em agronegócio e ela é... eu sou graduada em História e daqui a pouco vou ser mestre em História. Historiadora, moleque, isso aí. Eu não me apresentei nos meus primeiros vídeos, então eu vou só falar que eu me formei em Engenharia Elétrica e por enquanto é isso. Tá, então, começando a falar agora um pouco sobre o livro, ele foi escrito por H.G. Wells, que é o H.G. Wells, como as pessoas costumam falar, que é um escritor britânico que viveu entre os anos 1860 e 1940, e ele é conhecido muito por ter sido um dos pais do gênero literário de ficção científica. Muitos livros deles viraram filmes e suas obras mais conhecidas são Guerra dos Mundos, o próprio Homem Invisível, que a gente vai comentar aqui hoje, A Ilha do Dr. Moreau e tem um outro que eu esqueci. Guerra dos Mundos? A Máquina do Tempo também é Mas dele. tem Guerra dos Mundos aí no seu... Você pode falar? É porque eu falei, Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo. Ah, tá, essa pode falar. O Homem Invisível é um livro que conta a história de um cientista que ele descobre o segredo da invisibilidade, ele se torna invisível e aí ele vai perambulando pela cidade e é mais ou menos essa a história, né? O livro começa com ele chegando numa pousada, onde ele se hospeda lá e aí ele atrai muitas atenções por ser uma figura muito misteriosa, porque ele chega lá todo cheio de bandagens, com óculos escuros, então ninguém consegue ver nenhuma parte do corpo dele. E a partir disso a história vai se desenrolando, porque os habitantes do vilarejo onde fica essa pousada ficam muito curiosos com aquela figura, começam a especular, até que eles descobrem que o misterioso viajante ele é invisível. E daí começa uma aventura que ele foge da pousada e essa é basicamente a sinopse do livro. Então agora a gente vai comentar um pouco as nossas impressões e para começar, eu vou começar dando a minha opinião, mas já gostaria de deixar claro que eu não sou muito experiente em literatura de ficção científica, então esse é basicamente o meu primeiro livro de ficção científica que eu leio. Então no começo eu fiquei um pouco, eu acho que eu não me conectei um pouco com a obra, eu achei que ela era um pouco, não sei, não despertou tanto interesse em mim. E no começo eu achei muito estranho que o autor ele dá um tom cômico à história, que foi algo diferente do que eu esperava. Com o decorrer da obra eu acho que isso ficou mais natural pra mim e eu passei até a apreciar essa nuance que o autor deu. E no começo a situação é um pouco cômica, né? O autor foca ali nos acontecimentos na pousada em que ele chega e aí ele vai passando a perna em todo mundo, vai tirando a roupa das pessoas, roubando umas pessoas. Essa parte pra mim não foi tão interessante, que nem eu disse. Já a segunda parte, que é depois que ele foge da hospedaria e aí ele faz refém um mendigo e tal, e a gente acaba posteriormente sendo apresentados a história dele, como que ele chegou nessa posição de estar invisível, e aí que a trama pra mim ficou bem mais interessante, porque a gente descobre todo o drama pessoal dele, atrás da decisão de ficar invisível, e acho que também acaba adicionando muito mais suspense, porque aí tem algumas fugas e tudo mais. E o que vocês acharam disso? Eu também não tenho experiência com literatura clássica, nem muita experiência com literatura de ficção científica. Mais recentemente, ano passado, eu li A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Então, assim, foi uma experiência interessante em termos comparativos, porque, diferente do meu irmão, eu me interessei de cara pelo livro porque ele já começa com, na minha opinião, com um tom mais sério, do que em comparação com o livro do Júlio Verne. Não, mas eu acho que é porque também o livro do Júlio Verne ele tem um teor muito mais infantil, assim, muito mais ingênuo. E foi até interessante porque eu tive alguns embates com meu irmão, porque ele achava cômico e eu ficava, uai cara, acho que você tá entendendo errado o livro. Porque pra mim o livro tem dois momentos. O primeiro momento que
tem aquele quê de mistério e suspense, quase que, sei lá, um thriller, de você querer entender um pouco mais junto com os personagens quem é esse cara misterioso. Porque além dele ser misterioso, a figura dele, a presença dele é bizarra pela forma como ele se veste, pelos traços dele e pela forma como ele se porta, né? Como ele se coloca na história, sempre muito agressivo, de uma forma que me deixava sempre incomodado enquanto eu li o livro, como se eu tivesse muitos personagens. Porque eu ficava me pensando, como é que ele pode ser tão agressivo assim? E de fato, ele é agressivo o tempo inteiro com as pessoas ali da pousada. E o segundo momento em que, depois que o mistério é revelado, que aí já tem uma investigação um pouquinho mais profunda a respeito da origem desse cara, por que ele virou invisível e de alguns dramas inconvenientes e convenientes que ele passa por ser invisível. E aí acaba que a segunda parte também dá mais dinâmica ao livro, porque justamente, enfim, tem todo o desenrolar da história porque as pessoas descobriram e querem pegar, né, o Homem Invisível. Bom, como eles falaram, a segunda parte é bem mais interessante. Tanto que eu só vou falar dela, provavelmente, porque a primeira parte pra mim é só, sei lá, episódios engraçados de um homem invisível. Parece um episódio dos Trapalhões, de Mocó, eu achei. Mas depois do momento que ele foge da pousada e começa a viver na rua, assim, né? Ele encontra um mendigo, que é o Thomas Marvel. Que a gente não... Pelo menos eu demorei pra entender que ele era um mendigo. Mas eu entendi quando o Homem Invisível, ele para e fala pra ele, né? Pro Sr. Marvel. Eis aí um pária como eu, pensei. Eis a pessoa certa para mim. E ele tá explicando por que ele foi e se encontrou com ele, né? Porque... Enfim, isso não é spoiler, né? Porque ele se encontra com ele encontra o Sr. Marvel numa ponte, uma coisa assim, né? Uma estrada, sei lá. Uma estrada, eu acho. Numa estrada, porque ele precisa de uma pessoa visível pra ter acesso às coisas do mundo, né? Ele precisa comer, ele precisa de roupas, ele precisa dormir em algum lugar. E ele só pode ter isso a partir de uma pessoa de carne e osso visível, né? Quer dizer, ele é de carne e osso, ele não é visível. Mas... e essa parte eu achei que... Eu até marquei aqui com post-it. Porque eu acho que ela sintetiza muito bem a mensagem, assim, pelo menos pra mim, né? Do livro. Porque o Homem Invisível, ele acaba aprendendo como é ser um excluído da sociedade, né? Por causa da invisibilidade dele. Porque ele começa a lidar com os desafios de não ter acesso a coisas básicas por causa de uma condição física, né? E o mendigo, o Sr. Thomas Marvel, ele também experimenta a mesma coisa, mas por um outro motivo. Porque ele é um mendigo e porque ele é um excluído social, né? Então o próprio Senhor Invisível fala isso, né? Eis aí um pária como eu. Porque os dois estão... Tecnicamente, os dois são invisíveis para a sociedade. É verdade. E aí eu gostei disso porque é meio que uma mensagem falando... E também porque o H.G. Wells fala muito sobre... Ele critica muito a sociedade. Nos outros eu não li, né? Mas... isso é muito de encontro, isso que a Rebeca falou, é muito de encontro com o que eu vi pesquisando na internet um pouco mais sobre a obra. Porque quando eu li, eu não tive acho que eu não tive uma leitura muito crítica, assim, buscar entender os significados por trás do enredo e tal. E nas minhas pesquisas eu vi que realmente, eu acho que a mensagem principal que o autor parece passar nesse livro é que as pessoas dependem da sociedade, né? O autor, ele era socialista, então ele não concordava com ideias libertárias e tudo mais, e essa forma a forma que ele encontrou de dizer isso foi criando esse personagem invisível, que ele é totalmente ambicioso, que ele acha que vai conseguir viver sozinho, sem a sociedade, fazer o que quiser, se tornar muito poderoso. Pelo intelecto. Pelo intelecto, exatamente. Mas assim que... Tem isso também. É porque, tipo, ele se julga superior pelo intelecto, mas ele tá sempre rodeado de pessoas menos intelectuais, menos, né, sei lá, com menos contato, menos acesso à ciência, aos estudos, mas ele se vê menor que elas, né, porque ele precisa, tipo, do básico que elas podem oferecer. E aí quando ele consegue o que ele quer, que é o poder da invisibilidade, ele se vê totalmente desamparado, ele passa frio, ele passa fome, então ele vê que ele é dependente daquelas pessoas às quais ele queria se ver independente, ele se sentir superior também, né?
Então, acho que é aí que tá a crítica principal da obra. Eu achei isso bem interessante. É um contraste, né? Porque vocês falando, isso me fez pensar um pouco. Na verdade, o Senhor Marvel, eu vou me culpar aqui, eu não percebi muito nenhum que ele era um mendigo. Eu não percebi que ele era um mendigo, gente. Mas tudo bem. Tô me entregando aqui. Mas assim, o contraste que é interessante a gente perceber, né? Que, por exemplo, a Rebeca estava comentando justamente sobre o fato dele se ver sempre acima das pessoas por ser muito inteligente, pelo intelecto, e como isso gerou uma ânsia de poder, né? De mais poder da parte dele. Mas ao mesmo tempo, conforme ele foi se imbricando nessa questão de se tornar invisível e foi, enfim, percebendo as vantagens, começaram a vir as desvantagens. As vantagens seriam. E aí, pois é. E aí as desvantagens de ser invisível, que são muitas no livro, desde passar frio, porque pensando aqui no Brasil, até que acho que daria pra ele andar pelado por aí. Mas na Inglaterra, onde tem frio constantemente, isso é um problema bem complexo, porque se ele tá de roupa, ele não tá mais invisível. Então, além dele passar fome, enfim, todos esses problemas faziam ele depender justamente das pessoas que ele mais menosprezava, né? As pessoas de menor intelecto. E isso o autor explora no livro, que ele se julga superior, mas o tempo todo ele precisa dessas pessoas de alguma forma, para tornar a vida dele minimamente conveniente, minimamente possível. Uma coisa também que, assim que eu terminei, não sei se foi assim que eu terminei, mas pelo menos assim, mais pro final, a gente vai vendo como pode falar, o nome dele é Griffin, né? Griffin é o nome do Senhor Invisível. É um pequeno spoiler, mas também não prejudica em nada a leitura. Enfim, eu vou agora contar o final. Que a gente percebe que o Griffin, ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando uma pessoa moralmente pior. Tipo assim, ele é muito arrogante, muito grosso, muito estúpido com todo mundo, ao ponto de até começar a matar pessoas e fazer coisas ruins e tal. E aí eu acho que no livro existe esse paralelo entre a exclusão social e a degeneração moral que vem dessa exclusão. Não que todas as pessoas excluídas sejam degeneradas, mas porque ele não tem mais contato sadio com ninguém, ele não tem mais nenhum contato benéfico com as pessoas. Tipo, todo o contato que ele tem é pra roubar alguma coisa, pra passar perna, pra ameaçar. E aí ele vai perdendo as habilidades morais, assim, sei lá, tipo, de ter empatia, de pensar no outro, enfim. E aí ele vai se tornando meio que um monstro, né, assim. Tanto que todo mundo começa a ter medo, o Homem Invisível tá chegando e tal. E as pessoas têm medo porque ele realmente pode matar. Então, isso me lembrou muito, que sempre falam que o Homem Invisível é um dos primeiros livros da ficção científica. Mas na verdade eu não acho que é o primeiro. Porque eu acho que o Frankenstein, da Mary Shelley, veio pelo menos uns 80 anos antes. Acho que é de 1817, sei lá. Caraca, aqui é conteúdo também. E ele, tipo, o Frankenstein da Mary Shelley é exatamente isso. Na verdade, Frankenstein é o nome do Victor Frankenstein, que é o cientista que é... E tem toda essa coisa da ciência e tal, essa utopia de, com a ciência, com o progresso, nós vamos nos tornar melhores e tal. Só que fazer coisas inimagináveis. E no caso do Frankenstein, a coisa inimaginável não é ficar invisível, é ressuscitar, é criar uma pessoa a partir da matéria morta, de um cadáver, tipo, ressuscitar um cadáver. E aí o Victor Frankenstein faz isso, né? Ele consegue, por meio sei lá, eletricidade, umas coisas lá, que eu não sei, ele consegue dar vida... Isso aí, professor. Depois eu vou mostrar a teoria, gente, pra vocês. Como que foi que ele fez? Ele consegue transformar nossa, é muito bizarro. Ele monta vários pedaços de corpo, tipo uma perna, um braço, junta e transforma na coisa, que no livro se chama coisa, a coisa. Tá? E aí a história dessa coisa é que justamente ela não é humana, porque ela foi meio que feita e tal, mas ao mesmo tempo ela tem necessidades humanas de afeto e de se conectar com as pessoas. Só que, como ele é um monstro, né? Ele é um cadáver remendado, as pessoas têm muito medo e nojo e, sabe, elas têm uma repulsa enorme. E aí ele começa a realmente se transformar em um monstro ao longo do livro. Ele vai ficando cada vez mais raivoso, mais agressivo, a ponto de realmente também matar.
Então, paralelo, né? Sim, acho que o Homem Invisível com Parece. certeza. Não é só um paralelo, né? Eu acho que baseado pelo na que você ficção. falou aí, tá... Sim. É bem parecido, né, É parecido. nesse aspecto que você falou. Sim. Mas o que eu também vi nessa pesquisa que eu fiz, né, é que dizem que o grande, digamos assim, o tchan da obra do H.G. Wells, quando ele faz a ficção científica dele, é usar a narrativa, né, a ficção científica, para fazer alguma crítica ou então para passar alguma visão dele acerca da situação social em que ele vivia. Então talvez essa seja a diferença. Nesse vídeo que eu vi... mais politizado. É, mais politizado. Nesse vídeo que eu vi, eu vou deixar no link, o link na descrição, ele até faz um comparativo com o Júlio Verne, né, também, que de certa forma é uma obra de ficção científica. Tem um autor de ficção científica, mas ele considera, por esse motivo que eu acabei de citar, que seria o H.G. Wells o pai da ficção científica. Só pra gente finalizar então aqui a nossa avaliação do livro, que nota você daria pro livro, de 0 a 10? Eu daria nota 9 pro livro, porque eu gostei bastante da experiência, tanto que eu li bem rapidinho ele de fato é um livro que você lê assim numa sentada, se você quiser. E, enfim, eu gostei bastante da pegada sombria e gostei bastante da primeira parte, apesar deles não terem gostado muito. E você? Sei lá, eu não gosto muito de dar nota pra livro. É só pra gente fazer uma média Eu não depois. consigo, eu sei, mas é porque eu não consigo, sei lá, pensar, quantificar o meu gosto. Não. Eu sou de humanos. Não dá pra pensar em números. Não, mas eu acho que eu daria, sei lá, 8. 8? Eu acho que eu daria 7, assim, porque... Então é isso. Agora, só pra gente finalizar o vídeo, vamos comentar duas coisas. Primeiro, a gente viu uma adaptação cinematográfica de 1933 da obra. A gente viu agora há pouco. E a gente vai falar um pouco disso. O que vocês acharam do filme? Vocês acharam que foi uma adaptação digna? Que foi uma boa experiência cinematográfica pra vocês? Eu gostei que ele pegou pelo menos a caricatura, né, a parte caricata do livro, ele pega, eu não sei se foi intencional ou não, talvez, porque o filme é bem antigo, né, então às vezes eu tô fazendo uma leitura errada ou inapropriada. A gente não sabe muito de história do cinema, então... E nem muito menos de história, eu não sei nada. Mas o filme pega isso, né, os personagens são bem caricatos, e de forma geral até mais ou menos o final ele é bem fiel aos acontecimentos do livro. Só no final que ele dá uma mudada ali, eu acho que para dar uma inchada um pouco maior na história, até porque o filme em si já é pequeno, ele tem só 1 hora e 10. Mas eu achei, eu gostei bastante, só que assim, por ser um filme também muito antigo, eu tive uma certa dificuldade, né, de manter acordado por causa da dinâmica, mas isso é normal. E você? Gostei. Eu também dormi. Eles são os dormiões, Mas que ficaram pescando durante o filme. Aí é porque domingo à tarde Enfim, eu gostei, assim, porque eu acho que existe um imaginário em volta do Homem Invisível, né? Visual, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sabendo da existência desse livro foi com Todo Mundo Odeia o Chris. Quando o Chris vai fantasiado de Homem Invisível. Você me falou disso. Pra uma festa na escola. E aí ele vai com um sobretudo, um chapéu e tal. E aí eu lembro que Homem Invisível? Mas ele tá visível. Aí, tipo, nesse filme deu pra ver de onde veio esse sei lá, o visual do Homem Invisível, né? Porque eu acho que pelo livro, assim, dá pra imaginar, né? Mas acho que o filme meio que consagrou a visão do Homem Invisível. É assim, verdade. né? E também eu gostei porque é, tipo, de 1933 e dá pra perceber isso, porque todas as pessoas se vestem como pessoas dos anos 30 e não dos anos 1890. Mas tudo bem. É engraçado isso. É legal, eu também achei o filme bem bacana, porém eu só fiquei incomodado com algumas mudanças que eles fizeram. Tipo, eles inseriram alguns personagens, beleza. Mataram os personagens. Eles inseriram um romance ali com o Homem Com a Invisível. personagem que não existe. Totalmente desnecessário. Mas assim, foi legal, achei legal. E a questão dos efeitos especiais, né, pros anos 30, pra ele ficar invisível, eu achei bem bacana. Então, a gente é consciente em recomendar, apesar, com ressalvas, a gente recomenda assistir esse filme. E sobre o filme agora que vai lançar em março, a gente já viu o trailer. E aparentemente a única coisa em comum que ele vai ter com o livro é o título e o fato de ter um homem invisível. O autor, ele tá listado como um dos escritores do livro. Mas aparentemente a história é totalmente diferente. Vai ser uma esposa que
ela tá de luto, né? O marido dela parece que morre e aí ele aparece na vida dela, tipo, invisível, aterrorizando ela. Se você quiser ver o filme, é só assistir o trailer, porque... Já conta tudo. O trailer conta tudo. Mas depois a gente pode fazer um vídeo, né? Tipo, fazendo nossas opiniões sobre o Faz um react do trailer. Um Tá na react. moda. Tá na moda. é verdade, Porque o que eu penso é o seguinte, você fazer a adaptação desse livro para um filme na linguagem de hoje não ia dar muito certo, eu acho. Tem isso, é Porque ele não é um livro que tem muita dinâmica, não tem muitos acontecimentos e os filmes hoje eles são uma porrada de informação na sua frente e aquela sensação de ficar na cadeira o tempo inteiro e tal, pelo menos filmes de ação, né? Até filmes de terror, filmes, enfim. Todo filme hoje em dia é assim, a maioria, né? Pelo menos os filmes comerciais. Esse filme, pelo que eu tive no trailer, eles propõem ser um filme comercial, né? Tipo um filme de suspense / terror. Puxa um pouco de terror, né? Mas eu achei interessante o trailer, eu fiquei curioso pra ver. Eu acho que é mais inspirado, levemente inspirado no livro. Pra construir uma nova história, uma nova narrativa baseada no fato da pessoa ser invisível, que realmente é um pressuposto muito interessante. E para você abordar num livro ou num filme, enfim. E aí eu tô ansioso para ver isso no cinema. Então é isso, né? Acho que a gente volta qualquer coisa com a nossa opinião do filme e comentários sobre o nosso próximo livro do nosso Clube do Livro. É isso aí, gente. Tchau. Dá um like no joinha. Sei lá, é a mesma coisa, né? Não,